Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, primeiro eu quero pedir desculpa aí pelo barulho aí, porque é política, o pessoal tá fazendo comício aqui na frente, então me perdoe, pessoal. E agora, eu quero pedir pra você o like, pô, fortalece aí com o like, porque amanhã tem Botafogo e Corinthians, pessoal, e o Corinthians vai desfalcado não, porque Yuri Alberto não é desfalque. Mas o Kaká o Kaká faz falta, por mais que ele falhe em alguns jogos, mas ele faz falta. E o Corinthians, pessoal, precisa da vitória de qualquer maneira. O Corinthians vai lá no Newton Santos buscar esse resultado. Eu lhe pergunto, acredita? Corintiano que é corintiano nunca duvida. Então, tô confiante e amanhã é 1-0. 1-0 fora o baile pro Timão. Gol de Thales Magno. Fiel, fortalece aí com o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho. Fortalece, hein, Fiel? Vamos pro vídeo. Mas e o entorno? Mas e a chegada dos reforços? E a classificação? E tudo isso? Como é que fica esse Botafogo e Corinthians? Só para deixar. Se o Corinthians jogar do jeito que jogou contra o Flamengo e do jeito que jogou contra o Juventude... Vai complicar. O jogo é osso. Então... Aí é osso. O recente do Corinthians, eu acho que muda um pouco isso. A impressão que dá é que a vibe mudou no Corinthians, né? Com jogo contra o Flamengo, jogo contra o Juventude, chegada do Depay, tudo isso que aconteceu, deu uma mudada no astral, né? Então, assim, até falei isso ontem no Sport Center, o Corinthians está vivendo agora talvez a primeira e única oportunidade sólida de engatar um momento bom na temporada. Não sei se vai ser capaz disso, né, para se salvar de rebaixamento, etc e tal, até porque o compromisso é o pior possível na rodada. Não existe nada pior no futebol brasileiro atualmente do que você enfrentar o Botafogo no Rio de Janeiro. Mas o Corinthians vai no seu melhor momento, não sei se da temporada ou dos últimos meses, seguramente dos últimos meses. E isso aumenta um pouco o nível de equilíbrio da partida. Mas a gente olha para os desfalques que o Corinthians tem, eles são muito grandes também, muito grandes, especialmente no setor defensivo. Félix Torres, Charles, Kaká, Yuri Alberto. E o Yuri Alberto. Dois deles são desfalques inadmissíveis. Assim. O Yuri Alberto e o Kaká, é inadmissível que eles sejam desfalques, porque a expulsão que o Yuri Alberto conseguiu cavar para si no jogo contra o Flamengo, o time estava ganhando o jogo. Minutos finais da partida, ele dá um carrinho totalmente desnecessário na lateral do campo, quase nos acréscimos, é expulso, corretamente expulso, da sua expulsão vira uma treta no gramado. E expulsa o Kaká. E o Kaká de maneira brilhante. Se o treinador é outro, pai. Pois é. Hein? Seu humano. Pois é, não ia jogar. Ia ter aquela frase de novo. É isso. O Kaká brilhantemente vai lá e cata o Alcaraz pelo pescoço, sai trocando empurrão com o Alcaraz, e aí já... O Félix expulso na estreia. E o Félix já tinha tomado o terceiro amarelo, o Kaká também fica fora, o Yuri Alberto também fica fora, o Charles também está fora, o Corinthians não vai ter o Memphis, ele não vai estrear contra o Botafogo. Então, assim, se o Ramon Dias continuar optando pelo sistema que melhor funciona para esse elenco, que é com 3 zagueiros, quem ele tem é o Ramalho, o André, que é um espetacular jogador, contratação muito boa do Corinthians, mas o Gustavo Henrique, que é um zagueiro lento para jogar em 3, e o Caetano, que não inspira confiança. Esses 3 para marcar Savarino, Igor Jesus. Então, diante disso, Luiz não é Henrique. melhor ele modificar esse sistema? Não bota o Ranieri. Seria se ele tivesse o Charles para jogar. Aí ele podia fazer uma linha de... ou fazia a linha de 4 e botava 3 volantes. Ranieri, Martínez, né, o José Martínez e o Charles. Mas ele também não tem o Charles. Ele tem o Rian. Mas... Vou botar o Rian vai jogar. O Rian tem que jogar. Não tem como, o Rian é volante. Depende. Se ele jogar com Caetano, Gustavo Henrique e André Ramalho, aí vai Ranieri, Martínez e volante. Aí já ajuda. Né? O Martínez ajuda, porque agora, o Martínez é bom jogador. Se for essa linha defensiva... Ele tem que jogar com linha de 5 daí. Pois é. Então, até porque Luiz Henrique... Então, lado esquerdo seria o Caetano como zagueiro pela esquerda, o Bidu como ala pela esquerda, não marcam bem nenhum dos dois, para parar o Luiz Henrique. Então, acho que pelos desfalques, o Botafogo, e pelo momento, o Botafogo é bastante favorito para o jogo de amanhã. Sim, claro que existe um favorito. Se for 3 zagueiros com Caetano, é Caetano como zagueiro e o Bidu de ala. Se for linha de 4, é o Bidu de lateral. Só que a gente parte do princípio que se o Bidu for ala, quando tiver retomada de bola, ele não vai conseguir estar na posição para marcar o Luiz Henrique. Pois é. Aí o que vai acontecer? O zagueiro vai ter que sair para uma zona que o zagueiro não gosta, que é sair ali para a zona lateral. E o Luiz Henrique com espaço, com drible e espaçando a linha de 3, aumentando o espaço da cobertura, é difícil. Agora, o Corinthians vai ter que jogar com um apetite muito semelhante, se não até maior, do que jogou contra o Flamengo. Maior, eu diria.
pelo jogo ser fora de casa. Só que vai pegar um adversário, o Flamengo e Botafogo jogam com estilos diferentes. O Flamengo é o time da posse de bola, da transição com velocidade, porque tem jogadores... O time do Botafogo, primeiro, é um time no confronto físico. Sim. Eu não vejo nenhum jogo do Botafogo sem que os zagueiros os zagueiros vão primeiro no corpo do adversário e depois primeiro eles seguram o adversário no corpo. O jogo do Corinthians foi desgastante. Aqui, ó, na caixa, o cara vem, encaixa o cara aqui para virar, né? Você não sai. Muito Eu não estou falando em deslealdade. Não. Eu estou falando em poder de marcação. É isso. Jogo físico. Eles usam o posicionamento física do corpo para ganhar a bola. Isso, não é agressão, não é falta. Violência, porque eles não são violentos, mas eles são duros. Sim. Na teoria, né, Pascoal? Os cavalinhos do Botafogo estão tudo na cocheira, descansando, se alimentando. Tudo prontinho. Tomando massagem. E o do Corinthians teve uma batalha contra o Juventude. O Corinthians sai de um jogo que foi vencer aos... quanto? 60 e quanto? 57. Não, 51. 51. Eram 7 de acréscimo. Então, o primeiro tempo foram 10, mas ele foi estendendo, né? Só para aquele negócio de ver no VAR, ele levou uma eternidade. Então, o Corinthians vai pegar um adversário muito físico. O Corinthians não tem jogadores... Tantos jogadores para esse porte. Se jogarem o Martínez e o Ranieri de volante, aí já começa a ficar legal. Mas aí eu acho que é o jogo para você parar o Botafogo e se tiver uma oportunidade você aproveitar. O Corinthians não pode tentar jogar de igual para igual com o Botafogo. Às vezes eu gosto de se perguntar. Quem que vai jogar de centroavante? No Botafogo? Não, no Corinthians. A tendência é que a dupla seja Thales Magno e Romero. Não, tava pensando. O Hector viajou. O Hector está recuperado, viajou. E o Carrijo viajou também, não é centroavante, mas é Mas acho que até por ser um jogo onde fatalmente o Corinthians vai explorar mais o contra-ataque do que propriamente se impor, vai ser um ataque de velocidade. Acho que se o Yuri tivesse, o Yuri jogaria. Mas Romero e Thales Magno como dupla. E o Botafogo não tem o Gregory, deve jogar o Danilo Barbosa. Sim. E pode ter a estreia dos dois laterais, que são laterais, assim, o Vitinho, lateral de muita projeção, mais do que o Matheus Ponte. O Alex Telles. E o Alex Telles, mais do que o Marçal. E querendo ou não, o Corinthians, o Botafogo descansou. Sim. O Corinthians veio de um jogo muito desgastante contra o Juventude, gol 51. Aí tem um jogo dificílimo contra o Botafogo no Rio, que é um dos piores adversários. Depois ele vai aonde? Viaja para Fortaleza. Depois tem Sul-Americano. Então, cara, ainda, né? esse... E assim, mas se tu for ver em Copa do Brasil, Brasileiro e Sul-Americana. O foco total no Campeonato Brasileiro. Mas aí não foi o que o Ramon Dias falou que aquele jogo do Flamengo era decisão, certo? Final. Sim. Mas na verdade, o jogo do Flamengo era decisão. Esse também é. O jogo do Juventude foi decisão. O jogo do Botafogo é decisão. O jogo do Fortaleza é decisão. Depois, quando voltar de jogar com Fortaleza, no Brasileirão, aí tem a estreia de Memphis. Contra o Atlético Goianiense. Que é outra decisão. Porque aí é um jogo de confronto direto. Sim. O Corinthians daqui até o fim do campeonato, não importa contra quem, são 13 decisões. O Corinthians tem que fazer 5 vitórias e 5 empates. Dentro de uma matemática simples. Aí perde 3. São 13 jogos que faltam. Isso. Se ganhar 5 e empatar 5, perde 3. O Corinthians tem que fazer essa matemática. Um empate contra o Botafogo. Ele tem 5 vitórias agora. 5 vitórias com 25. 5 vitórias com 25. Tem que fazer 5 em 13, em 12. Em 13. Tem que dobrar o... Você tem, em tese... Cara, mas uma derrota contra o Botafogo, ela tem que estar na conta. O Botafogo é o líder do campeonato, o Botafogo tem um elenco vasto, o Botafogo está descansado, perder para o Botafogo... Tu diz em termos de lógica e futebol. É lógico. Sim, mas se tu for levar a lógica de futebol, o Corinthians cai. Porque é normal também perder de repente pro Grêmio em Porto Alegre. Palmeiras. Não, peraí, a gente está falando do líder do campeonato, do time que está sobrando na bola. São 13 jogos, né? São 13 jogos. 13 jogos. Já não importa mais. São 13 jogos. O Pascoal disse que tem que perder só 3. É natural no futebol brasileiro, em 3 jogos, tu perder mais do que 3. Sim. Não, isso eu concordo. Mas o que eu digo é assim, de todos os adversários que ainda entendo perfeitamente, mas dentro da situação que o Corinthians se colocou, natural, já não importa mais contra quem é. Não, tudo bem, gente. É que esse jogo eu pensaria dos 13. Não, isso tem que somar. Entendeu? Porque olha aqui, ó. E São Paulo, depois ele pega São Paulo, ele pega Palmeiras. Vitinho e Matheus Ponte como opção. Sim. Bastos ou Adrielson, podendo voltar para o time do Botafogo. Aí tem Barbosa, Alex Telles ou Marçal. Danilo Barbosa, tem o Alan também como opção. Gregory, que o Zuba falou que tá fora, deve jogar o Marlon Freitas. Que também a redenção dele já veio há muito tempo. Sim. E aí os 4 da frente, o Almada, beleza, não é na frente, né, no meio ainda, mas assim, Luiz Henrique, Almada, Savarino e Igor Jesus. Pra mim o Botafogo é muito favorito. O Botafogo tá sobrando. Pra mim o Botafogo termina como líder essa rodada. O empate não é ruim.
Não é, claro. Empatar o jogo eu não vejo como Na ruim. matemática é. O Corinthians tem 10 empates. Mas, Zupac, esse é um jogo que você tem que levar em consideração, que é o líder do campeonato. Tem que fazer que nem o Cuca fazia isso. O Cuca levava a gente pro quadrinho, pra sala e botava lá os jogos. Aí botava. Esse aqui, pá. São, nas contas do Pascoal, 5 vitórias. Mas ele que falava ou ele pedia pra opinar? Aí ele pedia pra opinar, só que se tu falasse ao contrário, ele falava, não. Esse dia choveu, nós dormimos mal, teve foguetão, nós perdemos. Então tá bom. Aí chegava, incrivelmente, sempre chegava no número que ele queria. Aí, são 5 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, né? Eu concordo com o empate nessa matemática do Pascoal contra o Botafogo. Tá lindo. Sendo um dos empates. É um dos 5. Ok. Só que tem que garantir as 5 vitórias. Porque o problema é garantir as 5 pra mim, na lógica, seria uma das 3 derrotas. Sim. É isso que eu tô sendo falando. uma das 3 derrotas, só faltariam 2. Sim. Então, quer dizer, O empate eu acho o mais difícil é achar os 5 para ganhar. Esse é o mais difícil. Achar 5 vitórias. Olhar a tabela e falar, isso é. O Atlético Goianiense em casa, a estreia do Depay é vitória. Na teoria, sim. E tem jogos também que me ajuda aqui. Que são mais importantes, né? Jogos Ih, em ganhar do casa. Atlético Goianiense. Ele apelou se tiver para que escolher, Fabrício da Fiel. ganhar do Botafogo ou do Atlético Goianiense? Se tiver que escolher, ganhar do Atlético Goianiense? Claro. É que não pode escolher um ou outro, né? Porque se escolher um ou outro dos 13, cai. É isso que a gente está falando. O Corinthians tem 7 jogos em casa. Perfeito? Perfeito. Você quer que eu abra aqui e veja Começa quais são? com Atlético Goianiense. Certo. Dá pra ganhar? Deveria Tem dar, que né? ganhar. Atlético Paranaense. Tem que ganhar. Vai ganhar também. Internacional. Então, Já tá osso. É isso. O próximo depois Empate. é Palmeiras? Palmeiras. Difícil. O Corinthians só ganhou um jogo do Abel. Botamos 2 vitórias e um Pois empate. bem, Bahia em casa. Tá falando só dos jogos em O Bahia casa, é tocou isso? 5 no Corinthians em casa. Então, e Cruzeiro. Última rodada. A última é Grêmio lá, né? O último jogo. São os últimos jogos do Corinthians em casa. E o último jogo é contra o Grêmio fora. Nem quero lembrar, porque isso já marcou queda do Corinthians. Então não quero lembrar. A gente fala 13 jogos, 5 empates, 5 vitórias e 3 derrotas, né? Mas Eles querem achar as vitórias, os 2 é últimos isso? jogos, se tu chegar precisando... É um desespero. Você sabe como é que é. É um E o desespero. último é contra o Grêmio, lá em Porto Alegre. Atlético Goianiense, Furacão. Cuiabá fora não é um absurdo. Mas o Corinthians não ganhou do Cuiabá em casa. Mas o Cuiabá não ganha em casa. A questão não é o que... Então, pois é, já achei 3 vitórias aí, ó. 3 vitórias e um empate. O empate com o Botafogo. Eu acho que o Botafogo, assim, com todo respeito ao que o Corinthians tem de crescimento, mostrou nos últimos jogos, não é um demérito ao Corinthians, é um mérito ao Botafogo. O Botafogo está sobrando no futebol brasileiro. Não estamos dizendo que o Botafogo vai ganhar. Nós estamos dizendo que a avaliação, a análise leva a crer que o Botafogo é favorito, mas que vai ganhar. Agora, o Corinthians, numa sequência, teria que repetir 3 brilhantes jogos. O Corinthians tem que repetir 3 jogos brilhantes. Eu entendi que o Juventude foi até melhor do que o jogo contra o Flamengo. Olha aí, Pascoal. Aproveitamento do Botafogo como mandante, do Corinthians como visitante. Mas é mais ou menos isso mesmo. Na minha visão, a probabilidade do resultado beira isso. E acho que assim, mais até do que ficar fazendo conta de qual jogo é pra ganhar, qual jogo é pra empatar, o Corinthians tem que focar no desempenho. Porque se o Corinthians daqui até o fim do campeonato for próximo com o que a gente viu nas últimas semanas, a chance de o Corinthians ganhar os 5 jogos ela aumenta. A questão é o rendimento. Então, se o Corinthians continuar sendo um time mais sólido, se o Memphis estrear e trouxer o que se espera que ele traga no ataque, o Corinthians vai ter condição de ganhar esses 5 jogos. O Carrijo vai ficar pelo menos no banco, né? Tem os jogadores que já estrearam e podem voltar, o José Martínez e o Hernandes, que também viajaram. O Memphis Depay ainda não. Na minha visão, o Martínez tem que jogar com o Ranieri ali na frente da cabeça. Sim. E ali e avisar. E já dá logo o aviso para os 2. Se passar da linha do meio campo, eu vou tirar. Dito isso, Oswaldo Pascoal. Ih, lá vem ela. A senhora que está perguntando o quê, minha senhora? Não, eles podem até não saber. Você não saber? Dito isso, Oswaldo Pascoal. 1-1. Meteu 1-1, botou o empate do Corinthians na conta. 1-1 para o Corinthians, é isso? 1-1 para o Corinthians. Uma larga vantagem. Zupa. 2-0 Botafogo. 2-0? O meu resultado. E aí? 3-1 Botafogo. Eu acho que é 2-1 Botafogo, vai. Eu acho que o Botafogo vence esse jogo, mas eu acho que o Corinthians vai dar uma dificultada. Só lembrando, se o Alex Telles estrear,
E a expectativa é essa? Eles ganham um jogador com enorme potencial de bola parada. Não, eles só estão ganhando. Na falta lateral, na falta frontal, bater pênalti é com ele. Foi artilheiro no Campeonato Português batendo pênaltis. Então, esse é um jogador que tem que ser cuidado. Tem que ser tratado com muito cuidado. Porque ele é bom jogador. Jogador Copa do Mundo, né, gente? Jogou pela última Copa do Mundo, jogando lá atrás. Os dois laterais da seleção brasileira na última Copa voltaram agora, o Alexandre e o Alexandre. Ô, Dani, só para explicar, né? Porque de repente o cara ligou a TV agora, 3-1. O meu palpite, o meu chute é baseado no quê? No desgaste do Corinthians nos jogos, na questão que o Pascoal falou da parte física do time do Botafogo, que é muito forte e ficou, entre aspas, descansando, e nos desfalques que o Corinthians tem. Então, assim, se a gente analisar vários aspectos, óbvio que o futebol não é uma ciência exata. Pode ter vários aspectos que, entre aspas, ou teoricamente, prejudiquem o Corinthians e 3 que favoreçam ao Botafogo. E, no fim das contas, o resultado não. Mas a minha opinião se baseia muito nisso, na questão dos desfalques e do desgaste que o Corinthians vem tendo. E já tem jogo contra o Fortaleza também fora. O Memphis também não viaja para Fortaleza. A gente tem que trazer... Não viaja. A gente tem que trazer o Praz aqui mais vezes, para ele justificar todos os placares que ele vai ter que dar aqui nesse programa, que aí ele tá lascado. Olha aqui, o negócio é o seguinte... Tem alguns pontos. Amanhã é 1-0 Corinthians, gol do Thales Magno. Fiel, eu quero trazer uma informação aqui, porque eu não sei se a Fiel já tá por dentro, já tá sabendo, mas os jogos contra o Flamengo na Copa do Brasil, o primeiro jogo vai ser no Rio de Janeiro, no dia 2/10. Puta que pariu, 5 horas da tarde esse jogo? Dia 2/10, 5 horas da tarde? Oxi, será que tá certo isso aqui? Tá aqui, ó. Não dá pra ver, não. Dia 2/10, 5 horas da tarde. Deixa eu dar uma olhada aqui, pera aí, pessoal. Dia 2 vai ser... Dia 2/10, 5 horas da tarde. Não, o horário deve estar errado, porque o dia 2 vai cair numa quarta-feira. O horário tá errado, pessoal. Eu acho, né? Eu acho. E o jogo da volta, pessoal? O jogo da volta é no dia 17/10. Então, só pra saber, o Corinthians recebe o Flamengo no jogo da volta. Fica bom pro Corinthians, mano. O segundo jogo em casa é bom, né não? Então, Fiel, comente aí o que achou aí. Eu só não sei se os horários serão esses mesmo, mas comente aí, beleza? E amanhã é sangue no olho, é tapa na orelha, é o jogo da vida e o Corinthians não é brincadeira. 1-0 amanhã, Fiel. Fortalece aí e vai com